Vamos de melhores momentos do jogo do Fluminense e São Paulo, então, duelo de tricolores no Maracanã. Vou mostrar os melhores momentos da vitória do São Paulo por 2-1. Duelo de tricolores e de aves também, né? Teve pato e ganso aí na parada. E como o Bob falou, até os 20 minutos, o São Paulo estava muito bem. Depois o Fluminense amassou o São Paulo, cara, até o final do primeiro tempo. Todo mundo nas redes sociais elogiando demais o time do Fernando Diniz. Mas aquele problema, né, Bob? Aí chega no final, toma o segundo gol e sai com resultado ruim no Brasileiro. É um time que é bonito de ver o movimento dele dentro de campo, mas na hora de decidir o jogo, esse primeiro gol quase sempre sofre. Esse aí, bom, a gente já falou sobre ele, a falha. Elogiamos o Muriel no meio da semana. A jogada foi legal, foi bem tramada e tal, e o chute foi bem feito, mas era uma bola longe, totalmente defensável. A gente já mostrou. Essa crítica ao Fluminense que o torcedor faz, que o Rodrigo lembrou aqui agora, é algo que realmente precisa ser corrigido na questão do resultado. Porque é comum a gente ver jogos bons, bem disputados, com muitas chances criadas, finalizações. E aí fica aquele debate, mas aí a culpa é do treinador, a culpa é de quem finalizou, do jogador ali em campo. Mas de qualquer jeito assim, é uma questão que o Fluminense precisa resolver porque não é de hoje. Eu acho que assim, o Fernando Diniz tem uma ideia de jogo muito bem delineada na cabeça dele. A gente vê isso refletido no comportamento do time dentro de campo. Mas não é só isso, né? Precisa acertar a casinha, como dizem os treinadores. No final das contas, a bola tem que entrar no gol. Se isso não for minimamente, se isso não virar resultado um pouco, ele acaba tendo a sobrevivência colocada em xeque. Até porque está, neste momento, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apenas 9 pontos tem o Fluminense. Esse gol do Johnny Gonzalez. Inclusive, em valores individuais, tem vários nomes interessantes no time do Fluminense. O próprio Johnny, o Pedro, o João Pedro. O Ganso é um jogador de quem se espera sempre mais. Então, sim, é um modelo de jogo que a gente torce para dar certo, né? Independentemente de qualquer coisa. Porque é legal de ver jogar. A gente prefere ver um time jogando bonito, mas a gente quer que dê certo também, dando resultados. E do ponto de vista do vencedor da partida do São Paulo, voltou melhor dessa parada para a Copa América. Já são 4 partidas. Tem derrota, 2 vitórias seguidas, né? Tinha vencido a Chapecoense. Exato, 2 vitórias seguidas. Vem de 3, se pegar a sequência de 5 jogos, são 3 empates seguidos. E agora 2 vitórias depois da parada. O desempenho melhorou também. E o São Paulo tem todo o direito de começar a olhar para a ponta de cima da tabela. Nesse momento é o 4º colocado com 21 pontos. Ainda acho que falta muito para o São Paulo estar assim, o time é desse jeito, é um time que funciona assim, que tem a cara, ou a possibilidade que o Cuca tem. Acho muito difícil ele fazer aquele time totalmente maluco do meio para frente e tal, com os jogadores que tem, mas está no bom caminho. Vamos então continuar no Maracanã. Rogério Corrêa está ao lado de Dom Carmo Lédio Carmona. Rogério Corrêa que ontem apresentou o Troca. Qualquer dia eu vou narrar um jogo também, Rogério. Opa, também quero. Boa noite, amigos. Bem-vindos ao Troca. A gente está falando aqui sobre Fluminense, bom desempenho e falta o resultado. Não é nenhuma novidade em relação à análise do futebol do Fernando Diniz, que tem várias qualidades, mas a questão do resultado ainda não apareceu. E o São Paulo num viés de alta depois da parada da Copa América. Como é que vocês viram a partida de hoje? Pois é, um abraço aí, Thiago, o Bob, Rodrigo, todo mundo que está acompanhando o Troca. Lédio, dá para dizer que foi um domínio do São Paulo? Não, né? Não. E também o Fluminense também não fez por onde para, com certeza, conseguir uma vitória ou ser injustiçado porque não conseguiu, né? Eu acho que o empate era o resultado mais natural pelo que foi o jogo. Primeiro, boa noite aos amigos, ao comentarista Rodrigo Rodrigues, né? Comentarista agora, faz tudo, é impressionante, é um fenômeno, né? Agora... Tá todo mundo polivalente aí, apresentando, narrando e agora, comentando. Falando sério, né? Eu acho que o São Paulo teve melhores momentos no jogo que o Fluminense, mas o jogo teve cara de empate. O São Paulo foi melhor que o Fluminense no início do primeiro tempo, até os 20, 25 minutos. Depois o Fluminense dominou o primeiro tempo. Chegou ao empate, poderia ter virado ainda na primeira etapa. E no segundo tempo, o São Paulo foi melhor que o Fluminense. As substituições encaixaram melhor, a entrada do Everton, do Jonas Toró. O Fernando Diniz tentou o Guilherme, mais uma vez não funcionou. E já depois dos acréscimos que o São Paulo fez o gol de pênalti, ele botou o Pablo Diego, botou o Léo Arthur ali já no desespero para tentar ganhar um pouco mais de força ofensiva. Mas aí faltavam 2 minutos. Ele fez 2 substituições depois do gol do São Paulo, quando faltavam 2 minutos, já com acréscimo do acréscimo da arbitragem.
Eu acho que o Cuca foi melhor que o Fernando Diniz hoje. O São Paulo foi um pouco melhor. Teve mais dominância em momentos do jogo. Mas não foi uma atuação também arrebatadora do São Paulo. Vocês estavam falando aí do Fluminense jogar bonito. Hoje o Fluminense não jogou bem, na minha opinião, e também não jogou bonito. Foi um Fluminense bem diferente. Nem tanta posse de bola ele teve em relação ao São Paulo. No final das contas, o São Paulo achou mais soluções que o Fluminense e ganhou o pênalti no final. O Johnny Gonçalves jogou acima da média dos jogadores do Fluminense hoje, né? Foi Um bom claramente jogo. quem deu mais trabalho, né? Ele e o garoto Marcos Paulo, quando a bola chegava Verdade, nele, ele conseguia algo um pouco mais diferente. O meio-campo funcionou muito pouco do Fluminense, o Ganso cadenciando o jogo. O Alan hoje errou mais do que na média. Esse é bom jogador, né? É bom jogador, mas não funcionou muito bem hoje. Gilberto muito encolhido pelo lado direito. Enfim, as armas principais do Fluminense hoje não apareceram bem. E o São Paulo, Lédio, com o Reinaldo com o pé calibrado, né? Quando precisou dele, ele resolveu. Pé calibrado, mas o primeiro gol foi falha do Muriel, né? O Muriel poderia ter feito a defesa, tudo bem, rebatia pro lado, a bola veio quente, veio forte. Eu não queria estar na frente daquela bola, não, viu? Mas é goleiro para isso, né? Ele aceitou. O primeiro jogo dele com a camisa do Fluminense no Maracanã, falhou. Acho que o torcedor aposta muito nele, é irmão do Alisson, mas a bola do Reinaldo era muito defensável. Independentemente de como o São Paulo conseguiu essa vitória, por 2-1, Lédio, psicologicamente muito importante, né? Ganhou da Chapecoense, agora ganha do Fluminense fora de casa. São Paulo, em termos de cabeça, ganha aí uma motivação bem legal, né? É o que estava dizendo o Thiago lá no estúdio. São 6 jogos invicto, 2 vitórias seguidas. E ganhar para o São Paulo esse ano é muito importante. O São Paulo hoje fez o seu 36º jogo. Ele ganhou 11 jogos, 11 vitórias no ano. Dá mais ou menos 1,5 vitória por mês. Então ele conseguiu agora 2 vitórias seguidas, mais 4 empates. São 6 vitórias, 6 jogos invictos com 2 vitórias em sequência, que é algo muito raro o São Paulo. A gente está no fim de julho, o São Paulo ganhou 11 jogos no ano, é muito pouco. Quando você consegue 2, ainda mais uma vitória sobre o Fluminense dentro do Maracanã, pode ser que o São Paulo tenha conseguido achar a luz que precisava nesse ano até agora, bem esquisito. Pênalti marcado nos acréscimos. Bola bateu no braço do Alan, depois da tentativa do Everton. Muito parecido com o pênalti do Leandro Castan, hoje com a camisa do Vasco a favor do Palmeiras. Assume o risco, o braço está aberto e impede a trajetória da bola. Reclamação do... Como cobrar pênalti também, né, Lédio? Né, Thiago? Nossa, cobrança incrível. Falei aqui a hora que a gente mostrou na abertura do programa. De responsa. Firme, forte, com muita direção. Ali o goleiro podia estar um passinho pro lado que não ia Essa que é chegar. de segurança, não é aquela outra que o Diego bateu outro dia. Né? Mas tem um risco ali. Lédio, eu queria comentar a declaração do Ganso na saída de campo. O que você achou ele dizendo, contra a gente é sempre assim, mais ou menos essas as palavras do Ganso? É padrão do futebol brasileiro. Quem perde reclama, né? E reclama sempre da arbitragem. Eu estou com salve. Na minha opinião, foi o pênalti. O Fluminense levou azar, ele assume, o Alan assume o risco, o braço está aberto, interrompe a trajetória da bola, exatamente como aconteceu hoje lá no estádio do Palmeiras. O pênalti contra o Vasco, a favor do Palmeiras, no mesmo movimento do Leandro Castan, mesmo movimento que fez o Alan. O Ganso vai falar isso. O Ganso reclama muito de arbitragem, né? Tem um grupo de jogadores do Brasil, do futebol brasileiro, que sempre reclamam da arbitragem quando o resultado não é favorável. O Ganso faz parte dele. A gente vai mostrar daqui a pouco como é que foi o empate por 1-1 do Vasco da Gama com o Palmeiras em São Paulo, para comparar os lances que realmente acho que são na mesma categoria de pênalti, um movimento quase idêntico, como disse o Lédio. Rodrigo, sobre esse momento do São Paulo, o Lédio trouxe uma estatística super legal sobre a média de vitórias na temporada e, de repente, engata 2 vitórias, algo que não vinha acontecendo. Pode ser uma tendência e o Cuca é um tipo de treinador que trabalha muito o psicológico do time e usou bem, pelo jeito, a parada da Copa América. Então, Thiago, lá em São Paulo, eu venho dizendo desde o início do ano, o São Paulo talvez fosse o time que mais precisava dessa parada, porque teve um monte de técnico durante o ano, jogador chegando, jogador saindo, jogadores que não estavam bem fisicamente, e o Cuca precisava de um tempo para equalizar o elenco, botar todo mundo mais ou menos no mesmo ponto do gráfico ali. Então a gente percebe que a parada fez bem para o São Paulo e está começando a dar resultado. Bacana. Manda, Lédio. Outra questão é a questão do número de vitórias e a questão do número de gols, né? O São Paulo hoje chegou a 36 jogos e 35 gols. Ele ainda tem média menor de gols do que de jogos. Ele tem 36 jogos e 35 gols hoje e fez 6 gols nos últimos 2 jogos. Fez 4 na Chape
e fez 2 hoje no Fluminense. É uma chuva de gols que o São Paulo fez até agora no ano. É para ficar animado mesmo. As coisas estão começando a acontecer. E o Cuca hoje repetiu a escalação. Enfim, são situações que o São Paulo não estava acostumado nessa temporada. Ganhar, fazer gol, repetir a escalação, enfim, foi feita a luz. E tem a calça nova do Cuca também. Ah, que tem é isso. isso. Isso aí Vocês explica estão muita ignorando isso aí, cara. O LED fica falando da tática, das estatísticas e não fala do que interessa. É isso, pô. Vamos falar antes Eu queria Calça perguntar nova? pro Led uma coisa. Manda. Dom Carlos, até que ponto você acha que assim, o fato do Fluminense não ter conseguido jogar o que normalmente a gente vê jogar, um jogo de posse de bola, de toque, de tentar encaixar em cima do adversário, tem a ver com o São Paulo impedir que o Fluminense faça o jogo dele? O São Paulo anulou mais o Fluminense ou o Fluminense é que não conseguiu fazer o que faz normalmente? Eu acho que são as duas coisas. O São Paulo anulou em determinados momentos mais o Fluminense. Mas o Fluminense hoje eu acho que tentou fugir um pouquinho ao seu estilo. Tentou jogar um pouco uma bola um pouco mais longa, tocou menos. Aquele espaço na defesa hoje foram um pouco mais reduzidos. Sinceramente, eu acho que foi um pouco pela ação do São Paulo e eu acho que um pouco por uma mudança, um prenúncio de mudança de método nessa gestão do Fernando Diniz. Pode não ter sido tão acentuada, mas me pareceu o Fluminense hoje com menos toque de bola, com menos posse de bola, um pouco imposto pelo São Paulo, mas um pouco, na minha opinião, um pouco uma estratégia do Fernando Diniz. Tá tentando mudar um pouquinho, até porque os resultados não estão acontecendo, né? O Fluminense voltou a ficar mais uma rodada no Z4. 12 jogos, 2 vitórias. A última vitória do Fluminense foi num sábado à noite. Eu entrei também no troca de passe. 4-1 contra o Cruzeiro. No brasileiro, né? No brasileiro. 4-1 contra o Cruzeiro. Dia 14 de maio. Depois não venceu mais. É um jejum muito longo. O time não consegue pontuar, não consegue sair dessa situação. Tudo bem, está muito bem na Sul-Americana, mas o brasileiro impõe pressão. E a pressão o Fluminense não está conseguindo sair dela.